vontade. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Todos trouxeram a Bíblia? Amém. Quem não tiver Bíblia, é só falar com o pastor César que providenciou a Bíblia. Todos estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu, pelo menos, estou ouvindo bem. Peço todos estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. 28. Pode repetir? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vou me aproximar um pouco mais aqui do celular. Acharam? Amém. Então diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Amém. Para os irmãos que não me conhecem, né? Eu acho que só esse casal aqui embaixo, que eu não estou conhecendo. Eu sou o pastor Luiz Dourado, sou da Igreja do Nazareno em Vila Norma. Sou casado com a irmã Gleice, que está aí no cantinho da esquerda embaixo. Sou pai do Gabriel, do jovem Gabriel, da jovem Gabriele. E eu queria agradecer esse convite feito pelo nosso pastor César, a quem eu carinhosamente chamo de tio César. Por quê? Temos profundos laços familiares. Eu também faço parte dessa família. E o culto é da família. Eu queria até pedir desculpa porque muitas vezes eu não estou presente. É a primeira vez que eu participo desse culto da família. Mas é porque na nossa igreja também nós temos trabalhos quase todos os dias, trabalhos transmitidos também pela internet. Esse convite tinha sido para mim para pregar na segunda-feira, não foi, pastor César? Terça-feira. Só que houve uma reunião. Eu precisei pedir desculpa ao nosso pastor César e pedir para que fosse transferido para hoje, porque nossa igreja tem reunião. Hoje mesmo tem um culto. Está havendo um culto nesse exato momento na nossa igreja. Culto de oração e libertação. Mas é um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês, e que peço a Deus que nessa noite nos abençoe grande e ricamente e que nos alimente com a sua palavra. A palavra que temos hoje, essa noite, em Romanos, capítulo 8, versículo 22, ela tem uma frase interessante. Assim, todas as coisas. Todas. Eu não vim aqui dar aula de português, não é a minha pretensão, não sou formado em português, muito pelo contrário, olha que eu gosto da história, mas a palavra toda, ela é um pronome. E o pronome, ele substitui um nome, é um termo. E nesse caso aqui, ele está dando uma ideia de totalidade, porque ele é um pronome indefinido. Ele não está falando a quantidade, mas só dá uma ideia de que é todas as coisas, tudo. Ele não deixa nada de fora. Ele diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós. Amém? Amém. Então, mas a gente faz uma pergunta assim, o que nós podemos tirar de bom de uma dificuldade? Que lições há nas adversidades? O que tem de positivo em meio às provações, às limitações, às lutas, às diárias? Hoje à noite a gente vai meditar em algumas passagens da Bíblia e vamos tirar algumas conclusões a respeito disso. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o povo de Israel, que teve origem nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E diz a palavra de Deus lá no final quase no final do livro de Gênesis, que Jacó, José já estava no Egito, já era governador do Egito, já tinha ocorrido, já estava acontecendo aquele período de grande seca, as vacas magras, né? E a família de Jacó desce até o Egito. Diz a palavra de Deus que eram 70 almas, porque havia uma promessa feita a Abraão de que ele seria pai de uma multidão de povos.
Só que naquela ocasião, 70 almas apenas desceram ao Egito. E como José era governador, era influente, eles foram habitar na melhor localização do Egito, na terra de Ramsés. E ali, diz a palavra de Deus, que o povo prosperou, se multiplicou. Foram 430 anos vivendo ali no Egito. Mas no início do livro de Êxodo, diz que teve um determinado momento que o povo começou a ser oprimido. Veio um faraó que não conhecia José, nem os feitos que ele tinha feito no Egito, e começou a oprimir o povo. O povo começou a ser escravizado. Impuseram ao povo trabalhos forçados. E para que o povo não crescesse muito, começaram a jogar os meninos no rio. E é bom a gente trazer na nossa mente que a vida do escravo é uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida que ele não tem vontade, ele só tem obrigações, lutas. Ele não tem direito pela sua família, ele não tem direito sobre a sua vida, sobre os seus filhos, apenas sofrimento e dor. E diz a palavra de Deus que o clamor do povo chegou até o Senhor, e o Senhor levantou Moisés, o libertador, para que os tirasse da terra do Egito. E assim o Senhor fez, com mão forte, com milagres e prodígios, ele libertou o povo. E o povo cresceu, né? Diz a palavra de Deus, eu falei anteriormente, de 70 almas, diz que saíram do Egito 600 mil, só homens, só de varões, sem contar mulheres e crianças. Tendo em vista que naquela época o homem possuía mais de uma esposa, 600 vezes 2, mais uns 1.800, quase 2 milhões de pessoas saíram do Egito naquela ocasião. E se a gente for ver ali entre os capítulos 10 e 13 do livro de Êxodo, eles chegaram até Pierote, onde foi a possível travessia do Mar Vermelho, e chegaram ao outro lado. O curioso é que do ponto que eles chegaram do outro lado do Mar Vermelho até Canaã, tem uma distância de mais ou menos 425 quilômetros. Uma distância menor do que aqui do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Uma caminhada a passos de mulheres e crianças, essa chegada até Canaã seria de mais ou menos um mês. Esse seria o caminho mais fácil. Mas o Senhor Deus não quis que o povo de Israel trilhasse o caminho mais fácil. É como se Deus estivesse falando assim: vamos complicar um pouquinho. Não vamos seguir ali a reta, não. Ele fez com que o povo descesse até a península do Sinai, na direção totalmente contrária a Canaã, a terra prometida. Desceram. Mas por quê? Se o caminho mais fácil era uma linha reta até o Egito, ou desculpa, até Canaã. Mas quis o Senhor Deus que o povo descesse. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o caminho mais rápido não é o melhor caminho. Há conquistas na nossa vida que requer preparação. Tem bênçãos preparadas para nós que no momento a gente não está pronto para recebê-las. Imagina só, você vai tomar conta, você vai receber de herança uma grande empresa. Se você não tiver um conhecimento administrativo apropriado, você vai receber aquela empresa, você vai falir com aquela empresa. Então é necessário que você aprenda, que você estude, que você tenha conhecimento. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com o povo. Vamos lembrar? Eles passaram 430 anos no deserto. No Egito. O Egito era um lugar de idolatria. Eles tinham centenas de deuses. Era um povo idólatra, tinham várias crendices, vários costumes, e o povo de Deus habitava como escravo naquele lugar. Então era necessário que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a quem eles clamaram, porque eles sabiam que já tinham ouvido falar pelos patriarcas, que iam passando os seus ensinamentos de pai para filho, mas era necessário que eles conhecessem esse Deus. Como se Deus estivesse fazendo uma escola com eles, um discipulado com eles.
Deus, era necessário que Deus se mostrasse. Naquela ocasião, Deus estava querendo revelar os seus mandamentos, os seus estatutos. Deus estava querendo apresentar para o povo a maneira como ele devia ser servido, adorado, como eram os procedimentos cerimoniais de sacrifício, de oferta, porque não poderíamos adorar aquele Deus de qualquer maneira. E o povo teria que entender que é apenas um Deus no céu e na terra, diferentemente daquele ambiente em que eles viviam no Egito. Um ambiente idólatra, um ambiente de escravidão, um ambiente de sofrimento. Então, Deus não fez eles passarem para a Terra Prometida de imediato. Outra coisa também, haviam os filisteus no meio do caminho. Lá em Êxodo, no capítulo 13, vamos voltar lá. Êxodo, capítulo 13. No versículo 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. O povo não estava preparado para uma batalha muito grande. Era necessário que o povo aprendesse. E na nossa caminhada, na nossa vida cristã, nós temos que aprender para conquistar aquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. As bênçãos, sejam bênçãos espirituais e principalmente as bênçãos materiais. Porque as bênçãos, ou seja, os bens, aquilo que Deus coloca, aqueles benefícios materiais que Deus coloca em nossas mãos, eles são bênçãos. Eu não tenho dúvida nenhuma, seja carro, seja emprego, seja bens, seja posse, isso é bênção. Isso é lícito a gente possuir. Mas só que se a gente não estiver preparado para receber isso, nós, eu, você, meu irmão, nós transformamos em maldição para nossas vidas. Pode ser que chegue um momento que a gente passe a valorizar mais aquilo que a gente tem do que a quem nos deu, que foi o Deus Todo-Poderoso, que tudo que nós temos vem dele. É Ele que nos dá. Então é necessário que nós aprendamos, nos aproximamos do Senhor para receber as suas bênçãos, para nós conquistarmos aquilo. Esse tempo, esse atraso, assim como a gente pode dizer, entre aspas, no trajeto, na chegada da Terra Prometida, foi bom para o povo de Deus. Eles precisavam conhecer quem era o Deus que os estava tirando da terra do Egito. Quem foi o Deus que os salvou? Quando a gente vivia lá no mundão, na escravidão do pecado, éramos escravos do pecado, mas Jesus, por meio do seu sacrifício, ele nos libertou da escravidão do pecado. Qual é o nosso papel até chegarmos à terra prometida, a Canaã celestial? É aprendermos, é estudarmos, é conhecer esse Deus, cada vez mais conhecermos a Deus. Cada vez mais o Senhor tem para se mostrar a nós. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele tem para se revelar a nós. Em Osés, no capítulo 6, versículo 3, diz assim, eu até falo muito esse versículo na escola bíblica dominical, fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso papel. Meditar na palavra de Deus e na sua vontade para nossas vidas. Aquilo que Ele quer de nós. Até que a gente possa estar preparado para receber aquilo que Ele tem para nós. Amém. E quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Quanto mais a gente está perto do Senhor, a gente procura se aproximar. Quanto mais a gente procura buscar o Senhor, mais Ele se revela a nós. Quanto mais íntimos eu e você formos de Deus, mais o sobrenatural dele vai estar sobre as nossas vidas. Precisamos buscar nos aproximar de Deus até chegarmos a Canaã celestial. Está preparada para nós desde a fundação do mundo. Então o Senhor, Ele não os levou pelo caminho mais rápido. Não, por aqui, esse.
E eu queria dizer para vocês também que o período que Deus tinha preparado também não foram os 40 anos, não. Porque eles ficaram lá no deserto de Zim 2 anos. Quando partiram para Cades Barneia, onde os espias foram enviados para espiar a terra prometida, onde eles estavam se preparando para a posse. Mas só que esses 40 anos foram por causa do pecado, da murmuração. Eles não creram que Deus iria colocar eles lá, por isso que ficaram 40 anos. Mas eu quero dizer isso, que não era tão rápido como um mês, mas também não seriam 40 anos. 40 anos foi por causa do pecado de murmuração. E apesar de todos os sinais, todas as maravilhas que Deus tinha feito no meio deles, eles não creram e murmuraram que o Senhor não iria colocá-los na terra prometida. Precisamos entender que muitas vezes a coisa não acontece no momento que a gente quer. Temos que entender e buscar a Deus. Senhor, o que houve? Por que não aconteceu? Mostra-me. Deus mostra. O que eu tenho que aprender, Senhor? O que eu tenho que fazer para que aconteça, Senhor? O que ainda está faltando em mim para que isso aconteça? Para que eu alcance? Converse com Deus, busque a Deus que Ele vai te mostrar. Mas o que temos que entender nessa noite é que nem sempre, às vezes, a gente não consegue a coisa naquele momento. É uma coisa ruim. Todas as coisas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. O povo de Israel. Agora vamos usar o exemplo de um homem chamado Jó. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jó, antes do livro de Salmos. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha as características desse homem. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha mais o seguinte. E eram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então, está apresentando aqui Jó, como era a sua vida, suas posses. Ele era um homem rico. Era um homem de muitas posses, era empresário, empregava muitas pessoas. Eu já vi até um pregador uma vez falar que ele era o dono da Itapemirim da época, porque na época o transporte era por camelos, né? Era por meio de animais, e ele possuía muitos animais. E a gente vai ver lá na frente, no primeiro capítulo ainda, no versículo 6, que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Vamos acompanhar comigo? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus estava dando testemunho de Jó, da sua conduta. Vou abrir um parêntese aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Se Deus fosse dar um testemunho sobre nossas vidas, o que ele diria de nós? Misericórdia, né? Vou deixar essa pergunta para uma reflexão, mas vamos seguir, amém? Só que aqui no versículo 6, a Bíblia mostra que Deus, o próprio Senhor, estava dando testemunho de Jó. Observaste, meu servo, observaste tu, falando para o diabo, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e se desviando do mal. Aí para simplificar, aí o inimigo chega e fala assim, mas também, até eu, se tivesse tudo, como se ele estivesse falando assim, tá? Eu estou fazendo uma conjectura. Até eu, se tivesse tudo que ele tem, toca no que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Então, Deus deu permissão ao inimigo para que tocasse nos bens de Jó.
E no decorrer do primeiro capítulo, a gente vai ver que de uma hora para outra, numa sequência gradativa, Jó vai perdendo tudo. Todos os seus bens, camelos, ovelhas, gados, bois, seus funcionários são assassinados. E culmina todas essas perdas com a perda dos seus filhos. Isso, de repente, de uma hora para outra. Ele perde. Mas diz a palavra de Deus que nem assim, com toda a perda, com toda a dificuldade, com toda a adversidade, ele murmura contra o Senhor. E fala aquelas célebres palavras no versículo do capítulo 1. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Tamanho era o temor, a integridade desse homem. Deus deu, Deus tomou. Tudo que nós temos é Deus que nos deu. E a soberania de Deus está sobre tudo que nós temos. Se está bem, foi Deus que nos deu. Se está ruim, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Tudo está sob o controle de Deus. Vamos voltar, antes de prosseguir, à pergunta que eu falei, mas que de bom tem diante da adversidade, diante da perda, diante da dor, diante da luta, diante do sofrimento? O que nós podemos extrair de tudo isso? Por que o justo, alguém tão íntegro, alguém tão reto, alguém temente a Deus, alguém que se desvia do mal, sofre? Por quê? Que de bom há nisso? Jó havia perdido todos os seus bens. E mais à frente, no capítulo 2, Deus dá novamente testemunho de Jó. 2, versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus está dando testemunho novamente de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, vendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aí o inimigo das nossas almas, aquele que nos acusa de dia e de noite, aquele que anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, mas quando ele chega perto de nós, ele encontra o Senhor, o anjo do Senhor à nossa volta, nos guardando, nos livrando de todo mal, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos livra. Aí ele fala para Deus, estende, no versículo 5, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis, e ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Antes de prosseguirmos, meu irmão, nunca devemos nos esquecer. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está sob o controle supremo do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente tem isso em nossas mentes, às vezes a dificuldade vem, a adversidade vem, a gente não se desespera. Por quê? A nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, nesse nosso Senhor, a gente vai nos dar segurança, a gente vai ter segurança em Deus. Prosseguindo com a leitura. Então, vimos aqui que Jó já havia perdido todos os seus bens de uma hora para outra e manteve a sua integridade. Só que agora, ele perdeu seus bens e seus filhos. Só que agora lhe nasceu uma doença da cabeça até a planta dos pés. Umas chagas profundas, malignas. Diz que ele coçava com um caco de telha. Entendeu? Vamos aqui, ó.
E Jó, tomando um pedaço de telha, no versículo 8, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como para qualquer doido, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, tamanha era a sua integridade, tamanho era o seu temor. Não pecou com seus lábios. E às vezes, por muito menos, a gente murmura, né? Às vezes, por muito, infinitamente menos do que isso, a gente já peca com os nossos lábios. Por muito menos. Mas a Bíblia está mostrando de um homem que, apesar de toda a perda, todo sofrimento, toda dor, toda enfermidade, imagina a situação desse homem. Hoje em dia, a gente vê casos, né, no noticiário, aquelas pessoas muito ricas, né? Com certeza os irmãos já devem ter visto um caso assim no jornal, pela internet, até mesmo pela televisão, de empresários muito ricos que de uma hora para outra eles vão à falência, se matam a família toda. Não suportam a dor da perda, da mudança de status social e tiram a própria vida. Mas aqui está mostrando o homem, não. Ele tinha certeza de que tudo aquilo que ele estava passando estava sob o controle de Deus. Mas o que de bom Jó poderia tirar de todo esse sofrimento? O que de valioso ele podia extrair desse momento terrível pelo qual ele estava passando? E para completar, já me esquecendo, diz a palavra de Deus que ele já estava num momento difícil, doente, falido, sem filhos, sofrendo com sua enfermidade, e vem seus amigos. Aí diz que era Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Os amigos vieram consolá-lo. Diz a palavra de Deus, vieram consolar, trazer consolo. Só que ao invés do consolo, seus amigos trouxeram acusações. O que você fez? Você pecou. Você não está andando correto. O que você fez? Deus não trata assim quem anda corretamente. As coisas aconteceram muito de repente, cara. Fala aí o que você fez. Ou seja, seus amigos, ao invés de consolá-lo, como a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 13, no capítulo 2, diz, ó, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhuma palavra lhe dizia, palavra alguma, porque viram que sua dor era muito grande. Mas no versículo 11 que fala que eles vieram com doer-se dele e consolá-lo, no versículo 11, consolá-lo. Mas ao invés disso, fizeram acusações contra Jó. Como se já não tivesse as coisas boas, né? Já não tivesse ruim, aí os amigos que vieram consolá-lo ainda vieram acusá-lo. E amigo da onça, né? Imagina, você já cheio de problema, aí ao invés de receber uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de vida, aí vem seus amigos, né? E te acusar. Acho que é porque Jó estava tão ruim que não podia nem botar eles para fora, enxotar eles não, né? Mas deixa eles aí mesmo. Pois bem, vimos aqui, acompanhamos aqui toda a trajetória de Jó, do seu estágio, né, de prosperidade, de fartura, até que de uma hora para outra perde tudo, perde os filhos, fica doente, é caluniado pelos seus amigos. Mas o que podemos tirar de bom dessa luta, dessa dificuldade e dessa adversidade? A resposta para essa pergunta a gente vai encontrar lá na frente, porque aqui do capítulo 3 até o versículo, até o capítulo 37, a gente vai ver Jó e seus amigos, né, aquela interlocução, naquela defesa de Jó e na acusação de seus amigos e a defesa de Jó, aquele embate entre esses homens. Mas no capítulo 38 do livro de Jó,
gente vê o que Jó tirou de proveito de tudo isso. Diz assim a palavra de Deus, que o Senhor, do meio de um redemoinho, no meio de um redemoinho, vendo essa Bíblia. O Senhor respondeu a Jó, diz, olha só, vamos parar por aqui. O Senhor revelou a Jó naquele momento. E do capítulo 38, capítulo 41, está falando sobre a criação, de como ele domina, como ele controla, de como ele conduz toda a criação e vai falando sobre a sua soberania sobre tudo isso. Tudo isso falando diretamente para Deus, mostrando a sua grandeza, falando um pouco do seu esplendor, porque o nosso Deus ele é inefável. Tanto que quando chegamos no capítulo 42, no versículo 5, Jó declara o proveito que ele tirou de tudo aquilo que ele passou, de toda a sua adversidade. Diz assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora vamos só de ouvir falar, ele já tinha aquela integridade toda, reto, íntegro, temia a Deus só de ouvir falar e se desviava do mal. Lá no início do capítulo 1, que fazia sacrifícios dos seus filhos, sacrifícios preventivos que ele tinha na sua mente se poder um pecado, mas só de ouvir falar. Mas toda aquela adversidade porque ele passou, todo aquele sofrimento de dor, de perda, perdeu seus bens, faliu. Tudo isso fez com que ele tivesse um conhecimento mais profundo de Deus. Ele fala aqui no versículo 5: agora os meus olhos te veem. Ele passou a contemplar o Deus Todo-Poderoso. Ele teve uma aproximação maior de Deus. Jesus, lá em Mateus, ele diz: juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, os ladrões roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Toda a adversidade de Jó, todo aquele sofrimento, fez com que ele se aproximasse mais, ele conhecesse mais o Deus Todo-Poderoso. Teve um conhecimento maior. Ele falou, olha, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, a gente tem que adorar, tem que buscar o Senhor em todo tempo. Quando tudo está bem, quando tudo está ruim, em todo momento. Só que a gente, eu me incluo nisso, muitas vezes a gente procura buscar mais a Deus quando está tudo ruim. Quando estamos com um problema, quando está com alguma dificuldade, mas não, nós temos que buscar a Deus em todo tempo. Deus, ele não pode ser aquele amuleto que quando a gente precisa, a gente vai lá, recorre a ele, depois bota ele lá no lugar, como as pessoas fazem com os deuses de prata, de ouro, de bronze, as pessoas que adoram imagem. Não. Temos que buscar o Senhor de dia, de manhã, de noite, temos que estar o tempo todo em contato, em conexão com Deus. E Ele quer isso de nós. Ele quer a gente cada vez mais próximo a Ele, mais íntimos a Ele. E Jó, esse sofrimento todo, fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Eu tenho achado interessante, né, que a gente está passando por um momento difícil, não só no nosso município, no nosso estado, Brasil, mundo, mundial. Um vírus invisível, só com microscópio eletrônico a gente consegue ver o estrago que ele fez. Impactou a vida de muitas pessoas, que ceifou a vida de milhares de outras pessoas. Nosso Deus, ele está no controle de tudo. Amém. O interessante é que
com esse período que a gente está passando, eu estava até falando isso lá na minha igreja, nunca oramos tanto nesse período que nós estávamos passando. E orar é bom. É bom a gente conversar com Deus, estarmos em comunhão com Deus. Antigamente, na nossa igreja, tinha um dia de oração por semana. Agora, todas as noites, a gente tem oração na nossa igreja. Mas foi preciso chegar uma pandemia, foi preciso chegar essa situação. Por que não fazíamos antes? Isso é tão importante para nossas vidas. Será que é necessário vir o problema, vir a adversidade, vir a luta, vir a perda para a gente recorrer ao nosso Deus? Por que não fazemos isso enquanto tudo está tão bem? Todo momento temos que buscar ao Senhor. No Salmo 119, os irmãos anotem aí, depois conferir lá na Bíblia, no versículo 71, fala assim, ó: foi para mim bom ter passado pela adversidade. Para quê? Para que eu conhecesse os teus decretos, os estatutos, tuas leis. Muitas traduções vão falar diferente. Bom foi para mim ter passado pela dificuldade. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que só buscam a Deus, só estão na presença de Deus porque vivem em dificuldade. Porque a primeira sinal de melhora, vaza. Deixa Jesus, não olha nem para trás, não pede nem licença. Deixa mesmo. Mas que nós não sejamos assim. E que a gente venha entender que toda dificuldade, toda luta, toda adversidade, ela tem a sua contribuição para nós. Tudo, porque a nossa vida está debaixo da direção de Deus. Quando tiver algum problema, Senhor, o que tu queres me mostrar, Senhor? Onde tu quer que eu vá, Senhor? O que tu está querendo que eu tire da minha vida que está me atrapalhando, Senhor? Converse com Deus. Fale com o Senhor que Ele mostra. Que Ele revela. A Bíblia, eu costumo dizer também, na nossa escola bíblica dominical, a Bíblia, ela é uma carta que Deus deixou para nós. E a oração é uma carta que a gente manda para Ele. E é uma interlocução, pô. Nosso Deus, Ele responde. Para finalizar, meus irmãos, eu queria deixar a leitura, eu quero que os irmãos a sua Bíblia de novo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nos versículos 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Servimos a um Deus que Ele está no controle de tudo. E tudo, todas as coisas, o pronome indefinido, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós, eu e você, meu irmão, os seus